Shalom, Deus abençoe a sua vida. 1 João, capítulo 3, é um capítulo, talvez um dos que eu mais gosto na Bíblia, porque ele traz uma definição, vamos dizer assim, Jesus definiu a lei, dividiu a lei ali em dois mandamentos principais, né? É um resumo da lei. Ama a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. João, ele traz um resumo, só que com um pouco mais de informações, vamos dizer assim. A gente precisa entender que um resumo, gente, ele traz as ideias centrais, né? Eu posso fazer um resumo de um livro, eu posso fazer o resumo da Bíblia para você aqui em 40 minutos, né? E, obviamente, não vou conseguir passar todas as informações, tá? E João, ele traz um pouco mais de elementos aqui e facilita um pouco o nosso caminho, tá? Vamos tentar percorrer aí um pouquinho a Bíblia também, tá? Bom, logo no começo do capítulo ele fala do amor de Deus, né? E ele fala que agora nós somos chamados de filhos de Deus, né? E aí, se eu tento ver se eu consigo manusear minha Bíblia aqui com uma mão só, se a gente vai aqui, por exemplo, em Romanos, no capítulo 8, aqui no versículo 15, se eu consigo aqui manusear, vai estar escrito assim pra gente: porque vocês não receberam o espírito de escravidão para conduzi-los novamente ao medo. Em vez disso, receberam o espírito que nos torna filhos, por meio do qual chamamos Abba, né? Ave, pai, né? Paizinho. E ele deixa assim, ele continua dizendo, né? Embora ainda não está claro o que nós tornaremos, né? O que nós vamos nos tornar, né? O próprio capítulo 8 de Romanos, no versículo ali 29 e 30, ele pode dar uma ideia para a gente, né? Está escrito assim: pois aquele a quem conheceu de antemão também determinou antecipadamente que se conformassem ao padrão de seu filho, para que ele possa ser o primogênito entre muitos irmãos. E aos que determinou de antemão também chamou, aos que chamou também considerou justo, e aos que foram considerados justos também glorificou, né? E se a gente for avaliar aí também 1 Coríntios capítulo 15, né? A gente sabe que quando ele aparecer, né? Para buscar o seu povo, nós seremos como ele, tá? E nós veremos ele como realmente ele é. E isso traz vamos chamar assim, se a gente for parar um pouquinho para pensar e começar a procurar teorias, né? Realmente isso aqui faz completamente sentido, né? Nós veremos ele como ele é, mas como nós conseguiremos ver ele como ele é? É muito simples, porque nós seremos como ele. A Bíblia nos diz que ninguém pode ver a Deus, né? Ninguém pode ver o Senhor e se manter vivo nessa condição que a gente tem de mortal, sim, né? Mas a partir do momento que nós nos tornamos como ele, nós podemos vê-lo, né? Então, João está explicando algo que vai acontecer mais à frente, né? Quando nós tivermos aí nosso corpo glorificado, né? De acordo ali com Filipenses no capítulo 3, versículo 21, né? Que ele transformará o corpo desse estado humilde que a gente tem e tornará um corpo glorioso. Então nós só podemos ver Deus se nós formos como ele, tá? Mas através do Espírito Santo, através do Messias, e Paulo vai falar ali a respeito disso quando fala sobre a semente, né, de Deus, João, sobre a semente de Deus, nós vamos entender que o Espírito Santo já faz esse trabalho sobre as nossas vidas, tá? Mas ainda é sombra, né? Ainda há o que acontecer. E ele vai para o versículo 4,
que é fundamental, porque ele diz que o pecado é justamente a transgressão da lei. Então, a definição que a gente tem para pecado na Bíblia, acho que a mais precisa que tem, é justamente essa, né? 1 João capítulo 3, versículo 4, né? Diz assim, ó, todo aquele que continua a pecar transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei, né? Então, a partir deste ponto, ele começa a fazer implicações, ele começa a fazer afirmações que são extremamente importantes que a gente começa a entender. Ele, por exemplo, diz que ninguém que permanece unido com ele continua pecando. Nenhuma pessoa que tem Deus por Pai permanece no pecado. Isto é, não pode continuar pecando. Tá? E a condição aqui está no tempo presente. Né? Não está falando aqui que você deixou de pecar lá atrás, passado. Ele está falando aqui agora, no presente. Quem está unido com Deus não pode continuar pecando, né? Tem que sair da condição de um pecador habitual, né? Que é aquele pecador que a gente sabe que a gente tem áreas no nosso coração que a gente tem dificuldade de deixar Deus entrar. Então a gente é santo 23 horas do dia, mas tem aquela horinha que você vai fazer algo que você sabe que é errado, mas que você permanece fazendo, né? Porque você não permite que Deus entre naquela área. Então, aquele que está com Deus, aquele que anda com Deus, ele não pode ser um pecador habitual, né? Ele tem que ser ali, o pecado acaba sendo um acidente na vida dele. Então ele tem que abandonar as práticas pecaminosas, senão ele realmente não conhece a Deus. Né? Ele vai dizer, nenhuma pessoa que tem Deus por Pai permanece no pecado, porque a semente plantada por Deus está nele. A partir do momento que a luz do Senhor, a partir do momento que o Espírito Santo começa a trabalhar na vida da gente, é natural que a gente comece a deixar de fazer as coisas. Eu sei que muitas das vezes, para alguns é de imediato, mas para outros é um processo. A gente sabe disso. Mas é complicado. Você tem que compreender que Deus é santo. Não dá para Deus habitar num local sujo. Não dá para Deus habitar num local de pecado. Isso precisa ficar bem explícito para a gente, né? E aí ele prossegue falando, filhos, não deixe ninguém enganar vocês. Quem não faz o que é certo não procede de Deus. E da mesma forma, quem não ama seu irmão não procede de Deus. Aí eu falo para vocês por que João está trazendo informações a mais dentro do resumo que Jesus traz sobre a lei. Porque ele deixa bem evidente que aquele que ama a Deus, desde lá do capítulo 2 a gente está falando disso, é aquele que obedece os mandamentos. Esse é o que ama a Deus. Então, amarás o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Primeiro mandamento, né? É lá do resumo que Jesus faz, né? Qual é o resumo da lei? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, o primeiro elemento, amar a Deus sobre todas as coisas. Como é que eu amo a Deus sobre todas as coisas? Obedecendo a Deus. Independente da dificuldade que possa ser, obedecendo a Deus. E João fala que aquele que ama a Deus é aquele que guarda o mandamento. Então, resumo da primeira parte da ópera, a primeira parte do resumo, está aí. Agora João vai trazer a segunda parte do resumo e vai trazer mais algumas informações dizendo que aquele que não ama o seu irmão não procede de Deus. E aí é que se separa os lobos dos cordeiros. Porque no final das contas, o que vai fazer diferenciação são as obras. Ou, se você achar melhor chamar assim, os frutos. Frutos, tá? Então,
Ele continua aqui: desde o princípio que nos amemos uns aos outros, e não sejamos como Caim, que era maligno e assassinou seu irmão. E por que ele matou? Porque suas ações eram más e as de seu irmão eram justas. Ou seja, Abel andava com Deus, as suas ações eram o quê? Justas. As ações de Abel transpareciam o Deus que ele servia, enquanto as ações de Caim mostravam que Caim estava longe de Deus, tá? E aí ele evidencia: não se admirem pelo fato do mundo odiar vocês. É justamente por conta disso, porque são as nossas ações que vão fazer a diferença. São as nossas ações que, visto pelo mundo, automaticamente vão gerar ódio, né, em relação às nossas pessoas. Isso acontece demais, tá? Quem não ama ainda jaz sob o poder da morte, não nasceu de novo ainda, né? Quem odeia o seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Lembra que Jesus falou? Né? Que aquele que simplesmente odiar o seu irmão já assassinou, né? Perdão, João está falando aqui e Jesus fala algo parecido. Então, a gente precisa ficar atento, tá? A gente precisa ficar atento. Os nossos frutos, os frutos que são citados lá em Gálatas, né? Eles mostram aonde nós estamos vivendo, com quem nós estamos vivendo, tá? E aí ele vai, a partir do versículo 15, né, em diante, enfatizar aquilo que Tiago também já enfatizou. A gente já estudou Tiago, né? Tiago diz aí que as obras são expressões da fé, né? As nossas obras mostram a nossa fé. Já João, ela enfatiza que as nossas obras expressam o nosso amor, tá? E aí a gente pode fazer aí um paralelo com Gálatas no capítulo 5, versículo 6. Então, dali para frente, no capítulo, ele vai começar a falar sobre o coração, algo que Paulo chama também de consciência. Coração diz de mente, fala de mente, né? Então, ele fala que assim saberemos que somos de verdade. Quem nós somos de verdade? Quem que vai dizer para a gente, né? O nosso coração. Se o nosso coração está tranquilo, né? A gente está tranquilo com Deus. Agora, se o nosso coração sabe de algo contrário a nós, ou seja, se a nossa consciência já nos acusa, Deus é muito maior do que a sua consciência e Ele sabe de todas as coisas, né? Então, nossa consciência nos mostra a proximidade que também nós temos para com Deus. E Paulo fala a respeito também aqui do cuidado com o nosso irmão, né, em relação a vê-lo passando necessidade e, tendo recursos, não estender as mãos. E isso tem que ser realmente. A gente precisa ter uma atenção especial nessa condição. Agora, infelizmente, nós vivemos num mundo que as pessoas se aproveitam desta condição para poder usufruir de seus recursos. Isso é muito comum, a gente vê isso espalhado aí por vários lugares, onde a pessoa sabe, né, que ela tem um recurso baixo, ela não se organiza para viver com recurso baixo e ela já conta com você, né? E aí você se torna um cartão de crédito daquela pessoa para ela, muitas das vezes, até cumprir as suas extravagâncias ou as suas luxúrias, tá? Isso é errado. Isso é errado, tá? Então, quando você vê o seu irmão em dificuldade, passando fome, você tem que levantar as mãos ali e ajudá-lo. Agora, a partir do momento em que ele está passando fome, porque ele simplesmente gastou aquilo que ele tinha de forma inadequada, já contando com aquilo que você tem, isso aí também é completamente errado. Então, o amor, ele não é uma via única, tá? Não é uma via só em uma direção.
onde só você vai em direção à pessoa. A pessoa também tem que vir em direção a você, né? Isso mostra um relacionamento saudável, né? A partir do momento em que a pessoa usa você para poder fazer as coisas que ela quer, aí isso já não é mais amor, né? Isso aí já é roubo. Isso aí já é se aproveitar da pessoa, tá? Então, nós vemos isso em inúmeras situações. Eu sempre falo, às vezes você passa no sinal e você olha para uma pessoa e você vê às vezes que ela está em vulnerabilidade, e aí você vai, estende a mão ali, pega um dinheiro, dá para aquela pessoa, e aí quando você está passando no caminho de volta, você vê aquela pessoa às vezes saindo com um bolso cheio de dinheiro. E ela estava ali interpretando um personagem que te comoveu naquele momento e que acabou te enganando. E aí muitas vezes você acaba deixando de dar para uma pessoa que realmente está precisando, porque você já fica com o pé atrás. Então muitas vezes nós ficamos com o pé atrás, porque realmente é complicado, viu? Isso aí a gente acompanha de perto, é realmente muito difícil. Já aconteceu na minha família inúmeras vezes e a gente fica chateado muitas das vezes, porque quando a gente percebe que a gente quer fazer o bem para alguém e a pessoa está fazendo de forma inadequada, a gente fica triste, né? Mas amém, a gente tem que ter o coração sempre aberto para fazer o bem e ter paciência, que infelizmente nem todo mundo nasceu de novo, né? E muitas vezes nós mesmos precisamos entender que nós precisamos nascer de novo. Deus abençoe a sua vida. Shalom.